pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Universitária na Área. Eu me chamo Ana Carolina Esperandil, sou estudante de medicina na Universidade Federal de Goiás e hoje eu trouxe a minha amiga Poliana Oliveira, que tirou 980 na redação. Galera, assim, palmas pra ela, que não é todo dia que alguém tira 980 na redação. E hoje ela vai ler a redação dela e a gente vai comentar junto, a ver por que ela não tirou 1000, porque foi aqueles 20 pontinhos assim, pra eu ter aquela sensação. Eu tirei 1000 e porque ela tirou esse notaço também de 980, que é uma nota maravilhosa, que assim, quem não quer tirar 980, né? Então vamos ler a redação dela. Primeiro, eu quero dizer assim, tirem o estigma da cabeça de vocês de que pra tirar mais do que 900 numa redação você precisa, sei lá, ter o escritor, ter o Machado de Assis incorporado na sua alma. Isso não existe, ninguém nasce sabendo fazer redação, isso é muito treino, a redação do Enem principalmente é muito técnica. Então, tipo, você só aprende fazendo mesmo. Então eu vou começar lendo, a gente vai comentando, vai mostrando pontos e tal, coisas que podem ser dicas pra vocês. Enfim, introdução. Com o intuito de comemorar o Dia das Crianças, no mês de outubro de 2019, a cidade de Paraná, localizada em Rondônia, promoveu um cinema itinerante gratuito em uma das praças da cidade, com o objetivo de levar obras audiovisuais à população da região. Todavia, apesar da promoção de atividades como a supracitada, o acesso ao cinema no Brasil permanece comprometido pela concentração de cinemas em espaços elitizados e pela secundarização dos gastos com lazer feita pela própria população. Primeiro de tudo, eu não sou uma doida que fica lendo um monte de jornais e por causa disso eu soube do que estava acontecendo em várias cidades do país. Eu moro em Paraná. Inclusive, moro, não sei, né? Porque agora eu tô estudando também na UFG, eu faço farmácia. A gente é de Rondônia, pra quem não sabe, acho que eu não cheguei a comentar no canal, mas a gente é de Rondônia, morava na cidade de Paraná. E a gente veio justamente pra Goiânia pra poder estudar. Viemos muito longe, mas... Muito longe. Enfim, eu sabia, então assim, é uma dica, inclusive pra vocês. Vocês não precisam só citar, sei lá, filósofos, ou só filmes, ou não sei. Algo histórico também, né? Eu mesmo na hora eu não tava lembrando de nada que tinha a ver com cinema. Eu não sabia o que colocar. A única coisa que veio na minha cabeça foi isso aqui, porque tipo, a praça em que aconteceu esse cinema itinerante fica a 2 quadras do lugar onde eu moro. Então, tipo, eu era bem pertinho, não cheguei aí, queria ter ido. Mas foi só por isso mesmo que eu soube do que tinha acontecido, então dá pra vocês também colocarem uma notícia, algum fato, alguma coisa que vocês lembrarem, qualquer coisa, gente. Literalmente serve pra vocês iniciarem a redação. Mas é importante que vocês coloquem alguma coisa, não vão, tipo, direto ao assunto ou coisa do gênero. Coloca alguma coisa que vocês lembram. Algo que você sabe, algo que você leu, um filme que você assistiu, aquela série que você acha da hora, ou aquele filósofo que você estudou justamente para a prova de humanas e você vem na sua cabeça, encaixa nisso daqui, coloca, gente, porque tem que ter algo para contextualizar. E é uma competência, só o repertório sociocultural, que é a competência 4 do Enem. Então, vale a pena citar alguma coisa. E como a Poliana disse, não precisa ser algo extraordinário, algo que ninguém ia pensar. É algo do cotidiano, algo que está muito próximo da gente, que a gente às vezes nem dá valor. Isso aqui eu não vou usar na minha redação. E a Poliana foi e conseguiu usar isso na redação dela e tirar uma ótima nota. Então, tipo, fica de exemplo pra vocês quiserem também aderir, qualquer coisa serve. Mas assim, outro comentário a respeito da introdução que eu gostaria de fazer é a questão da última, vamos dizer, a última frase que você vai colocar. Porque é essencial que ela mostre o que você vai tratar nos outros 2 parágrafos. Como que é o nome? Eu até esqueci. A tese. Eu esqueci já tudo que acontece do Enem. E só tenho que... O Enem foi em novembro. já fiz questão de deletar tudo a vez do Enem na minha cabeça. Mas então, gente, o que a Poliana quer dizer é a tese, a última frase, Isso. que você vai defender no seu texto. Você pode repetir a frase que você colocou, Poliana? No caso, a minha tese, toda tese, no caso, ela... Eu não sei se precisa, mas eu acho que cria uma coesão boa colocar uma conjunção adversativa. Quer dizer, no caso seria tipo mas, todavia, entretanto, alguma coisa que cause uma quebra. Vou dar um exemplo, que nem eu comecei dizendo sobre uma iniciativa do governo de fazer um cinema itinerante em uma praça. Todavia, ou seja, embora existam esse tipo de iniciativa, ainda persiste um problema.
E a minha tese foi utilizada para mostrar em quais duas partes esse problema se apresentava. No caso, eu coloquei que se apresentava primeiro pelo fato de os cinemas ficarem concentrados em espaços elitizados, que foi só uma palavra bonita que eu encontrei para ficar em espaços onde geralmente ricos vão, e pela secundarização dos gastos com lazer feita pela própria população. Que eu meio que quis dizer que tipo, as pessoas, por alguns motivos que depois eu vou mostrar, que eu fui mostrando no texto, elas deixam questão de cinema pra depois, tipo, não é muito importante pra minha realidade. Porque fica em segundo plano, porque a gente tá tratando de Brasil, existe uma grande desigualdade. Exatamente. Então o que a Poliana quis dizer o quê? Que acaba não sobrando dinheiro no final do mês pra você ir ao cinema. Você compra o pão pra comer ou você vai ao cinema. Exatamente. Então as pessoas, como precisam comer, galera, acabam deixando o cinema, infelizmente, de lado por causa dessa desigualdade social no Brasil. Então esse aí é outro ponto também. Um exemplo, eu tive essa ideia de pegar e pensar assim, pessoas não vão no cinema porque elas não têm dinheiro. Eu não preciso colocar toda essa ideia direto na introdução. Você estratifica as coisas que você está pensando. Primeiro você só apresenta, a introdução serve para apresentar. Você não precisa mostrar tudo o que você vai colocar no texto inteiro, literalmente na introdução, até porque ela não pode passar de muitas linhas, né, gente? E no caso a minha deu 7 linhas, teoricamente isso aqui já é muito, então não precisa colocar tudo. Então a tese precisa ser bem resumidinha só para mostrar o que você vai dizer no primeiro e depois no segundo parágrafo de desenvolvimento. Agora vamos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Aí o primeiro parágrafo, eu comecei assim, outro sim. A concentração de salas de cinema em ambientes de difícil acesso por parte da população carente dificulta a democratização das mesmas no Brasil. À vista disso, a construção de bom contingente das cidades brasileiras, ao contrário do que ocorreu em Brasília, capital nacional, não passou por um planejamento urbano, de modo que a parcela financeiramente carente da população se concentrou longe dos grandes centros urbanos, locais em que shoppings e cinemas normalmente são instalados. Em virtude de tal conjuntura, atrelado ao difícil acesso ao transporte público, o acesso do cinema é dificultado. Aí eu mesma tenho coisas contra o meu próprio parágrafo, então é uma coisa que eu falei no início. Não precisa ser uma coisa perfeita, é uma coisa que você vai sair da prova falando, meu Deus, o 1000 veio, eu consegui. Claro que se você sair com essa confiança toda depois da prova, primeiro que eu te admiro e segundo que ainda bem, porque na maioria das vezes, a Ana também é assim, a gente sai da prova arrasado, você pensa que o meu pai é amado. Chora a semana toda como se o mundo acabasse, alguém tivesse morrido. Foi um ano perdido, foi tudo errado, então é uma coisa assim, eu não concordo inteiramente com esse parágrafo, porque geralmente um parágrafo de desenvolvimento, ele serve para você argumentar. Ou seja, primeiro, eu retomei a minha tese, isso aí é uma coisa que vocês devem começar a treinar bastante, porque vale para a questão da estrutura mesmo da redação. Você retoma o que você tinha dito na tese. Exatamente. Porque você tem a tese, depois você tem que retomar essa tese, que é o tópico frasal, a ideia principal do seu parágrafo, o que você vai abordar no seu parágrafo de desenvolvimento. No caso aqui, eu peguei um dos tópicos da minha tese, foi o quê? Apesar da promoção de atividades, são uma supraestada e tal, o acesso ao cinema no Brasil permanece difícil acesso por parte da população carente, dificulta a democratização das mesmas no Brasil. Ou seja, aqui eu retomei a parte da minha tese, que eu tinha dito que eu iria falar a respeito, de como alguns espaços, o que eu quis dizer aqui na tese, né, só são normalmente frequentados por pessoas com mais recursos financeiros, como os cinemas geralmente estão concentrados nesses espaços e como o restante da população que não faz parte desse contingente mais rico fica privado de participar de cinemas e outras atividades do gênero. Então, é a coesão, gente, a coerência do texto. Vocês primeiro na tese de vocês vão especificar, vocês vão ter na cabeça de vocês vão escrever 2 parágrafos de desenvolvimento depois da sua tese. Então já nessa tese vocês meio que pincelam o que vocês vão dizer nesses dois outros parágrafos. Qual vai ser o tópico do seu primeiro desenvolvimento e qual vai ser o tópico do seu segundo desenvolvimento. Os 2 tópicos unidos formam a sua tese. Daí, eu sou um pouco contra esse parágrafo de desenvolvimento em si, porque
parágrafo de desenvolvimento ele precisa ser mais argumentativo. Minha opinião, eu achei que esse parágrafo meu ficou um pouco expositivo. Eu tava nervosa na hora, não sabia o que eu escrevia direito, não sabia se eu lia linguagem, se eu ia para humana, se eu terminava a redação. Mas, enfim, então assim, fiquem tranquilos também, não precisa ser uma coisa totalmente perfeita, vai ficar tudo bem. Porque assim, galera, o que o Enem quer de você mesmo é que você compreenda a proposta de redação. E a Poliana compreendeu muito bem o que é a proposta de redação nos textos, da questão dos ambientes elitizados, então centralizados nas grandes cidades. E ela abordou isso na redação dela, o que foi um ponto muito positivo e ela conseguiu essa ótima nota. E assim, vai de cada um, gente, porque assim, essa questão de dinheiro, porque eu vou resumir assim, essa questão de dinheiro foi o que mais veio na cabeça da maioria das pessoas. A maioria das redações do ano passado abordaram essa parte da dificuldade de acesso ao cinema. Mas eu vi gente que colocou sobre dificuldade de acesso à população cega, surda, etc. Então, vai do que você lembra, não precisa ser exatamente o que você acha que vai ser a ideia de todo mundo. Se você tiver uma ideia totalmente inovadora a respeito daquele tema e você souber argumentar sobre aquilo, não tenha medo. Só vai. Melhor ainda, na verdade, você vai fugir do senso comum e vai trazer algo novo, que o corretor tava já enjoado de ler, todo mundo tava falando a mesma coisa, traz algo assim, que ninguém tinha pensado, que é quanto mais protagonismo. Então, quanto mais autoria tem o seu texto, melhor vai ser sua nota. Aí, segundo parágrafo. Nesse meandro, a vulnerabilidade financeira enfrentada por boa parcela dos brasileiros faz com que os gastos com entretenimento não sejam vistos como prioridade pelos mesmos. Ou seja, voltando igual eu estava dizendo, na minha tese, eu tinha colocado que a segunda parte da minha tese era o quê? Permanece comprometida pela secundarização dos gastos com lazer feita pela própria população. Então, essa parte da minha tese eu retomei no meu tópico frasal do meu segundo desenvolvimento. Foi ressaltar que a vulnerabilidade financeira das pessoas é o que faz com que os brasileiros deixem esse gasto com entretenimento, com cinema, de lado, não seja uma prioridade para eles. Aí, continuando, igualmente, o Brasil, conseguindo sair do mapa da fome da ONU em 2014, voltou a registrar crescentes nas taxas de desnutrição em 2017. Tal dado revela a situação de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada por muitos brasileiros, os quais, tendo que conviver com salários que mal cobrem suas necessidades triviais, como alimentação, secundarizam gastos com o lazer e encaram cinemas como espaços distantes da sua realidade. Então aqui, outro ponto. Essa questão do dado, eu não saí decorando 300 dados a respeito de cinema, por exemplo. Na hora, eu lembrei dessa questão do dado da fome, que eu tinha visto, inclusive não estão fazendo propaganda pra gente, mas eu vou fazer propaganda do canal. Tem um canal que se chama O Salto. Eles têm uns vídeos muito bons a respeito de temas de redação. Eles ensinam a construir uma redação em cima de um tema. Eu também já utilizei esse canal, porque ele traz os temas do Enem com vários repertórios, dados, fato histórico, análise social, econômica e política do tema em questão. Inclusive, esse dado eu tirei do canal deles. Então, foi uma coisa que ficou na minha cabeça, porque eu achei um dado interessante. Eu tava preparada para vir alguma coisa, sei lá, a respeito de fome ou desnutrição ou sei lá o que no Brasil. E eu acabei arrumando um jeito de encaixar num texto sobre cinema. Então, vocês podem usar muita lógica de vocês na hora. Existem muitas coisas que vocês pensam, meu Deus, isso não tem nada a ver com o tema. Mas se vocês tentarem dar um pouquinho de calma na hora, pensar um pouquinho, respirar, vocês conseguem encaixar coisas que às vezes não tem nada a ver com o tema e fazer uma argumentação muito boa. Alguma coisa que vai fazer com que o seu parágrafo de desenvolvimento não seja só cheio de achismo, sabe? Uma coisa tipo, taquei esse dado aqui porque eu acho que... Conclusão. Impende, portanto, de medidas para atenuar o impasse.
Para tanto, as secretarias de cultura dos municípios brasileiros devem, por meio de verbas concedidas pelo governo estadual e repassado a tais secretarias, promover iniciativas como cinema itinerante, visto na cidade de Paraná, os quais sejam instalados em espaços públicos acessíveis a todos os estratos da população. Tudo isso a fim de que o prazer de assistir um filme possa ser concedido com igualdade a todos os brasileiros. A primeira coisa de uma conclusão que eu aconselho a todo mundo que vai fazer uma redação do Enem é criar uma frase genérica para você iniciar uma conclusão. As minhas, geralmente, na maior parte das redações que eu fazia, era mediante o elencado, necessita-se de uma medida para atenuar o impasse. Só que na hora, o mediante o elencado ficaria muito grande para caber aqui na linha. Eu achava que não ia caber. Então eu peguei alguma coisa que diminuí. Coloquei um impende, portanto, de medidas para atenuar o impasse. Então vocês podem pegar essas frases curtinhas, tipo, que a Débora lá de mostra no vídeo dela, etc. Sim. E criar como genérica, treinar em todas as redações que você faz ao longo do ano para na hora você não pensar muito. E o mesmo vale para conjunção, etc. Todas essas coisas, conjunção, início de parágrafo, vocês podem criar algumas frases genéricas para ficar colado na cabeça de vocês, para na hora vocês não pensarem muito. Que Enem também é tempo, né, gente? Quanto mais tempo você poupa, melhor ainda. E a segunda parte que eu acho importante saber de uma conclusão é a questão das 5 perguntas que você tem que responder, que é o quem, o como, o que, o porquê e qual que é o outro? A fim de quê? Qual o porquê? Tipo, qual... Eu decoro o que, pra quê, por quê, como e a fim de quê. Eu decoro assim, as 5 perguntinhas. Exatamente, daí tipo, você pega e cria num lado dos rascunhos, coisa do gênero. Primeiro você responde as perguntas e depois você constrói o parágrafo da conclusão em cima das respostas que você tem. Tipo, sei lá, no caso que eu coloquei, Secretarias de Cultura e Municípios dos municípios brasileiros, que seria o quem. A gente, né, que vai intervir para resolver o impasse. Aí, por meio de verbas concedidas, governos estaduais, isso aqui seria meio que o como, no caso. Que é a forma que você vai resolver o impasse. Isso, a forma como o agente que tá ali vai resolver o impasse que você colocou. Isso Aí, o promover iniciativas como o cinema itinerante visto na cidade de Paraná. Daí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o que seria qual é a minha proposta, o que eu tava pensando para poder resolver aquele problema. E eu meio que retomei alguma coisa que eu tinha colocado já na introdução. Normalmente as pessoas fazem essa retomada no final do parágrafo, mas aqui também deu certo, porque a última competência eles me deram nota máxima, então provavelmente pode, né, gente? Então ela tirou 200, galera. Sim, gabaritou então... essa competência, ela respondeu as 5 perguntinhas. Aí é o próximo, os quais sejam instalados em espaços públicos acessíveis a todos os estratos da população, que seria o detalhamento do meu como. Eu falo o que eu proponho para aquele problema, mas eu não me retenho só a falar o como, eu coloco mais alguma coisa, exatamente quais são as outras coisas que esse como pode ser colocada nesse como para poder ficar melhor ou mais bem explicado. Aí depois tudo isso a fim de que o prazer de assistir um filme possa ser concedido com a igualdade de todos os brasileiros, que seria o porquê. Pra que eu preciso fazer todas essas coisas? Qual que é a necessidade de resolver? A fim de quê também, né? Sim, a fim de quê? Qual é a necessidade de você resolver esse impasse? E é isso. E aí, se a Poliana perdeu só 20 pontos na competência 1, que foi da ortografia, provavelmente foi vírgula, eu não sei. Se vocês acharem um erro, comentem aí no comentário, escrevam aí. Também acho que foi por rasura. Mas enfim, ela tirou 980, 20 pontinhos só na competência 1. Palmas para Poliana de novo. Poliana, se tiverem dúvida, deixa aí nos comentários. E também me sigam lá no Instagram, Universitário na Área. Deixa o joinha. Deixa o joinha, inscrevam-se no canal. E sigam também a Poliana no Instagram, que é Poli _ Oli com 2 is. Oli com 2 is, galera. Então, tchau. Beijo de luz. Tchau, galerinha.